Olá, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre treinos curtos. Uma pergunta que muita gente se faz é se é possível transformar o corpo, é possível perder gordura, ter definição muscular com treinos curtos. E sim, é possível. Mas esse treino, ele deve ser muito bem planejado para esse fim. Então, não é qualquer tipo de treino. Tem treinos onde a pessoa pode passar 30 minutos, 1 hora, malhando que nem louca e não ter resultado. Então o treino tem que ser muito bem planejado, tem que ser para esse fim. E quando eu falo de treinos curtos, isso é um outro mito, na verdade, né, que é interessante eu trazer, porque, assim, muita gente acha que tem que passar horas na academia ou tem que estar na academia para ter resultado, e não é nada disso. O treino, para você ter resultado, ele precisa ser muito bem planejado, independente se você faz com peso na academia ou em casa, e independente do tempo. Então, é possível sim, existem vários estudos que já mostraram benefícios, de treinos curtos, tanto no condicionamento cardiovascular, quanto na perda de gordura e definição muscular, tá? Comparado com treinos de longa duração. Então, não, isso é um mito, muita gente acha às vezes que precisa ficar correndo na esteira para perder gordura, né? Que só o treinamento cardio, o treinamento aeróbico, né, o treinamento cardio, que é bike, esteira, corrida, que é o que causa a perda de peso, e não é nada disso. Isso é um tema até para eu trazer em algum momento para vocês, porque não necessariamente. Então, mas vamos falar de treinos curtos. Os treinos, quando eu falo em treino curto, eu tô falando de treinos realmente curto. Então, já foi feito estudos avaliando treinos de 5 minutos, 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, tá? 7 minutos. Então, tem muitos estudos aí a partir de 2010, 2011, começou a se estudar mais os benefícios de treinos curtos, principalmente no condicionamento cardiovascular, comparados a treinos longos, né, de 50, 60 minutos, e já verificou que é possível ter resultados tão bons, iguais ou até melhores do que treinos longos. E eu posso listar vários estudos aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, o New Self 12 minutos que eu trabalho, o objetivo dele é justamente esse, né? Trazer resultado com treinos curtos. Então, não foi feito à toa, não tirei da minha cartola, da minha cabeça fazer um treino curto, não. Tem embasamento científico. É aquilo que eu falei, não é qualquer treinamento curto que você vai ter a perda de gordura corporal ou a definição muscular, enfim, que é o que muitas pessoas buscam. Então, só para vocês entenderem, tá? Em 2020, por exemplo, teve um estudo muito interessante que aconteceu no Circulation, que avaliou o nível de metabólitos no sangue. Metabólitos relacionados com o quê? Com resistência à insulina, tá? Que causa diabetes, metabólitos relacionados com inflamação, então excesso de radicais livres, são toxinas que circulam no sangue, então eles avaliaram vários tipos de metabólitos relacionados com estresse, que causam a inflamação, tá? Que aumentam essas toxinas e causam doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças muitas vezes inflamatórias, onde atacam dentro do corpo os órgãos, né? Autoimune, enfim. Então, eles verificaram que após 12 minutos de exercícios, tá? Eles avaliaram exercícios curtos. Então, após 12 minutos de exercícios, isso foi, só para vocês terem uma ideia, a amostra eram 411 adultos, homens e mulheres, tá? De idade média, 30, 40 anos. E eles verificaram que metabólitos relacionados com doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão foi reduzida por volta de 30% nas pessoas que praticaram 12 minutos de exercício físico de alta intensidade. Então, mostrando que assim, existe também uma melhora na resposta metabólica causada por exercícios de alta intensidade curtos. Então, como eu falei, não é qualquer tipo de exercício. Então, geralmente os exercícios, treinos curtos, tá? De 10, 12 minutos, para que tenham um resultado, são de alta intensidade. E principalmente intervalado.
Teve um estudo muito interessante que aconteceu em 2011. 2011 foi quando se começou a estudar melhor os treinos de alta intensidade intervalados, os treinos mais curtos, né, concentrados, mas de alta intensidade, tá? Comparado com treinos longos de intensidade moderada. Só para vocês entenderem, treinos longos de intensidade moderada, a gente pode considerar corrida, onde você começa um exercício, você sente que a frequência cardíaca aumenta, dá aquele cansaço inicial, até seu corpo entender o que está acontecendo, mandar fluxo sanguíneo, né, não só para o coração, mas para os músculos também, para que eles consigam responder ao movimento que você está fazendo, tá? E aí você entra numa constância, você atinge uma frequência cardíaca e você mantém aquele trote. Isso acontece na corrida, na bike, no ciclismo, e também muitas na natação, que são exercícios de longa duração e intensidade moderada alta, tá? Diferente do HIIT. O HIIT é um exercício de alta intensidade intervalado, né? Então, se faz muito exercício rápido, você dá o seu máximo de si, né? Então, o coração vai lá em cima, se for um exercício aeróbico, cardio, né? Então, você faz com muito esforço, até perder, né, o fôlego mesmo, ficar sem conseguir falar, e aí você tem um intervalo curto de descanso, ou um exercício de baixa intensidade, que é uma caminhada, só para você não cair totalmente a frequência cardíaca, ou você tem um descanso bem curto, a ponto de que essa frequência cardíaca não caia muito, tá bom? Então, isso é o HIIT, né, que pode ser chamado de alta intensidade intervalada, ou intermitente, quando você tem baixa intensidade, mas ainda fazendo algum tipo de movimento, apenas com baixa intensidade, por um tempo curto, por exemplo. E aí vem a grande questão: você vê resultado em exercícios que avaliaram HIIT de 10, 5 minutos, 12 minutos, comparado uma pessoa que malhou muito mais, que se exercitou por muito mais tempo, 50 minutos, libertador, principalmente para as pessoas que não têm tempo de se exercitar e que não gostam muitas vezes de fazer exercício físico. Então, poder ter os mesmos benefícios de uma pessoa que gasta horas se exercitando é maravilhoso, é libertador. Então, não existe mais desculpa, né, para não se exercitar. A gente sabe que hoje o exercício virou praticamente uma questão de higiene básica de saúde, né? Então é que nem escovar os dentes, tomar banho, a gente sabe que são questões de higiene básica que a gente precisa fazer, e o exercício físico se tornou isso praticamente. Por quê? Porque hoje se entende que não dá mais para ter saúde sem atividade física. Libertador saber que tão pouco se precisa gastar fazendo atividade física para ter saúde. Eu posso fazer um programa, tá, de 12 minutos que vai ajudar muita gente com tão pouco tempo gasto em atividade física. É preciso que seja muito bem planejado, porque não só para perda de gordura, mas para definição muscular. E aí que vem o pulo do gato. Então, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, fica comigo. Um outro estudo muito interessante, tá, que aconteceu em 2013, que foi feito no Obesity Journal, que é um jornal que avalia a obesidade, e eles avaliaram pessoas obesas. Eles verificaram que ah, alta intensidade, então treinos de alta intensidade realizados por 5 minutos, mas em blocos divididos, assim, várias vezes ao dia, melhoraram muito mais a saciedade e diminuíram a fome em pessoas obesas comparadas com exercícios de longa duração contínua, de 1 hora. A fome foi diminuída e a saciedade aumentada em pessoas que realizavam exercícios curtos, 5 minutos apenas, algumas vezes no dia, porque foi um estudo que avaliou apenas um dia, né, de exercício, 12 horas, e se eu não me engano, só apenas 3 dias, então foi bem curto, não se avaliou por várias semanas, como muitos estudos fazem, mas que foi muito interessante, porque eles pegaram amostras de sangue e avaliaram o peptídeo YY, que é um peptídeo que está relacionado com a saciedade e diminuição da fome.
concentração desse peptídeo foi muito diferente comparado com pessoas que realizaram 1 hora de exercício, em pessoas e comparado com esses treinos curtos de 5 minutos. Então, isso também é muito interessante, né? Exercícios alta intensidade e curtos, eles também melhoram, né? Diminuem a fome e melhoram a saciedade. Então, muito legal esse resultado. Um outro estudo que avaliou perda de gordura corporal, tá? Ele foi realizado em 2011, também no Journal of Obesity, um estudo de revisão. O que que é um estudo de revisão, gente? Um estudo de revisão é quando eles pegam vários estudos relacionados com aquele tema, trazem os resultados e no final eles fazem um compilado avaliando o nível de evidência relacionado com aquele tema. O tema desse estudo de revisão era avaliar se exercícios HIITs de alta intensidade intermitente, no caso, eles avaliaram, principalmente intermitente. Intermitente é quando você tem, você pratica o exercício por, sei lá, 20, 30, 60 segundos, dando o seu máximo, alta intensidade, e aí você tem um intervalo que é apenas você não para completamente, você faz um exercício de baixa intensidade, só para não diminuir muito a frequência cardíaca, né? Mas você baixa um pouco a frequência cardíaca, mas não totalmente. Então você não vai para um momento de recuperação muscular, não. Tá? Então você tem um intervalo fazendo um exercício de baixa intensidade. Então eles avaliaram todos os estudos usando esse tipo de treino especificamente, que é o treino de alta intensidade intermitente, tá? E geralmente esses treinos, eles eram em média de 15 a 20 minutos, treinos curtos, tá? 15 a 20 minutos. E eles, na verdade, avaliaram gordura, então perda de gordura subcutânea, que é a perda de gordura corporal. Foi muito interessante, tá? A maioria dos estudos que eles avaliaram não eram estudos muito longos, eram feitos de 5 a 6 semanas, por aí. E a maioria dos estudos avaliou esses treinos curtos, de alta intensidade, por 5 a 6 semanas. Então, os estudos mostraram que esse tipo de treino, ele aumenta muito a produção de catecolamina e hormônio de crescimento. O que que isso significa? Então, esses hormônios aumentam muito a quebra de gordura corporal, lipólise, então, queima de gordura. E eles também diminuem o hormônio insulina, glicose no sangue. O hormônio insulina também promove acúmulo de gordura, principalmente gordura abdominal. Então, quanto mais glicose no sangue, mais insulina o corpo produz, maior a quantidade de insulina, maior a quantidade de gordura também acumulada no corpo, principalmente abdominal. E a gente sabe que o acúmulo de gordura abdominal, ele tá assim completamente ligado a doenças crônicas, metabólicas, tá? Então, é muito mais perigoso para o corpo, para a pessoa que tem um acúmulo de gordura abdominal do que de gordura na região do quadril, né? Então, existem dois tipos, a gente chama aqui, são dois tipos de corpo aí, de formato, né? Que é o pera e o maçã. Então, para quem tem mais tendência a acumular gordura abdominal, ela tem um risco muito maior para doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, do que uma pessoa que acumula gordura no quadril. Então, pessoas que praticaram esse tipo de treino, que é o alta intensidade intermitente, nesse estudo especificamente, eles verificaram que essas pessoas tinham uma concentração 10 vezes maior desses hormônios que promovem quebra de gordura e que estão mais ligados à queima de gordura abdominal. Então, isso é muito positivo. Esse tipo de treino promove uma perda de gordura visceral e abdominal muito melhor do que treinos de intensidade moderada e de longa duração, por exemplo. Praticamente em todos os estudos houve uma melhora da composição corporal dessas pessoas, né, que faziam esse tipo de treino. Isso também foi um resultado muito interessante. Mais um estudo super legal que foi feito em 2016. Eles avaliaram, na verdade, eles compararam mesmo. Então, teve um grupo que fez 3 vezes por semana exercício de HIIT por 10 minutos apenas, e o outro grupo
150 minutos de exercício de intensidade alta, moderada alta, por 150 minutos por semana. Era bike. Então, basicamente, um grupo treinou por 30 minutos apenas durante a semana e o outro por 150 minutos. Por quê? Eram treinos 3 vezes por semana, um grupo só 10 minutos por treino apenas e o outro 50 minutos de treino, 3 vezes por semana. E eles verificaram que melhorou muito, sim, a capacidade cardiovascular em ambos os grupos. A pessoa, ela não precisou, a pessoa que treinou só 30 minutos por semana, ela teve os mesmos benefícios da pessoa que treinou 150 minutos por semana. Então, isso também é muito revelador, mostrando pra gente que não precisa se perder, ou se perder não, né? Porque nunca, atividade física nunca é perda de tempo, nunca. Eu sei que o tempo é valioso, porque a gente precisa estar com a família, a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir. Existem muitas coisas na nossa vida, muitas áreas e esferas que a gente precisa, né, dar atenção, e muitas vezes a atividade física fica de lado. Com certeza, porque acaba que outras coisas, trabalho, família, né, são prioridades. E aí, por isso que esse tipo de dado que a gente tem científico nos dá um alívio tão grande e de saber que é possível ter resultados na saúde tão bons a ponto de que a pessoa não precisa gastar todo esse tempo para ter um resultado, entendeu? Na sua saúde, 150 minutos. Ela pode ter 10 minutos, 3 vezes por semana, que ela já vai ter um resultado na saúde dela. Um outro estudo bem recente, ele avaliou um formato de treino muito parecido com o New Self 12 minutos. Então, foi usando principalmente com iniciantes, né? Usando apenas, esse estudo foi feito na pandemia, em 2021, foi publicado no International Journal Exercise Science. E eles avaliaram apenas exercícios usando o peso do corpo. Então, eram 5 exercícios executados por 11 minutos apenas, quase igual no Self 12 minutos. E eles avaliaram os exercícios que os participantes fizeram foram tipo agachamento com salto, corrida com joelho alto, burpees, o afundo com salto, tá? Então, exercícios que a gente fala que são exercícios powers, que utilizam velocidade e força ao mesmo tempo. Então, eles desenvolvem força e a velocidade, que acaba resultando no melhor condicionamento cardiovascular e na melhora da força muscular, sem dúvida também. Então, teve um grupo que fez esses treinos por 11 minutos, cada treino durava 11 minutos, 3 vezes por semana, e um grupo controle sedentário que não realizou exercício. E essas pessoas foram acompanhadas por 6 semanas. Após 6 semanas, tá, os participantes, o grupo que estava realizando 3 vezes por semana um treino de 11 minutos, apenas usando o peso do corpo, teve uma melhora significativa na capacidade cardiovascular, comparado ao grupo controle. Os dois grupos eram compostos por pessoas saudáveis, sedentárias, os dois grupos, pessoas sedentárias, mas saudáveis, tá? E o grupo que fez 3 vezes por semana, apenas 11 minutos por dia, teve uma melhora significativa na capacidade cardiovascular. Mas não houve melhora na força muscular nesse estudo. E eu vou te explicar por quê. Então a gente pode ver que assim, Dayana, então assim, você deve estar se questionando, tá? Então significa que assim, treinos curtos melhoram a maioria que a gente está vendo, a capacidade cardiovascular da pessoa, o condicionamento cardíaco, tem uma produção de metabólitos aí, né, diminui metabólitos que estão relacionados a doenças, toxinas dentro do corpo, inflamação. Então, né, melhora a ansiedade, diminui o apetite, bacana. Mas e definição muscular? Eu gostaria de definir meu corpo. Provavelmente você deve estar pensando, eu acredito que um treino curto não vai me trazer esse tipo de resultado. Engano. Um treino que tem o objetivo de trazer definição muscular, ele tem que ser desenhado, planejado com esse fim. Então, assim, um treino que faz usando só peso do corpo e
saltos, como foi esse estudo que avaliou aí em 2021, ele vai trabalhar muito mais condicionamento cardiovascular do que força. Mas é possível trabalhar sim definição muscular, aumentar a definição muscular através de treinos curtos. Para isso, a gente precisa primeiro entender o que é definição muscular. Quando a gente fala definição muscular, a gente pensa em transformação do corpo, perda de medidas, perda de gordura. E se o treino não for planejado para esse fim, nem 30 minutos vai dar o resultado que você precisa nesse aspecto, com esse fim, entendeu? E objetivo. O treino precisa ser bem planejado e ele precisa ser feito de forma consistente. Então, no mínimo, eu sempre falo, o ideal todo dia, se ele for só 10, 12 minutos por dia, por exemplo, que é o caso no selfie, o ideal é todo dia, o ideal é pelo menos 5 a 6 vezes por semana. O mínimo 4 vezes por semana. Então, a frequência dos treinos é a chave para a evolução do seu condicionamento físico. A frequência, inicialmente, ela vai gerar consistência a longo prazo. E a consistência vai gerar o resultado que você precisa. Vai trazer o resultado que você precisa. Então, isso que eu falei é muito importante você saber. A frequência é a chave da evolução do condicionamento físico, da definição muscular, por exemplo, se é isso que você busca. O que é definição muscular? Definição de forma bem simples, começando de fora para dentro, tá? A gente tem a pele, e aí depois da pele a gente tem o tecido adiposo, que é a camada de gordura, e aí depois do tecido adiposo a gente tem o músculo, né, o tecido muscular, e depois do músculo a gente tem o quê? Os ossos, basicamente. E aí entre isso a gente tem os órgãos e tal. Entre ossos e músculos, a gente tem os órgãos, né? E o músculo é o que mantém os órgãos aí no lugar, enfim, ou no local onde eles precisam estar. Mas basicamente isso. Então, a gente tem o tecido da derme, que é a pele, a gente tem o tecido adiposo, o músculo e aí o osso. Para que a gente tenha definição muscular, a gente precisa diminuir ao máximo a espessura desse tecido adiposo. Então, quando a gente tem uma alimentação inadequada, com muito açúcar, muita gordura, muito carboidrato, a insulina está alta, aumenta gordura. Esse tecido adiposo vai ficando espesso. E com isso vai diminuindo o espaço entre a pele e o músculo. Então, quando uma pessoa ela busca definição muscular e ela está acima do peso, o que ela precisa primeiro? Ela precisa primeiro perder gordura corporal. O que é a definição muscular? É diminuir a espessura, a quantidade de gordura acumulada. Então você tem menos gordura, você consegue, e aí você vai trabalhar, fazer exercícios que vão ajudar a aumentar essa fibra muscular para que fique mais aparente e você tenha aquele desenho, né? Que aí, né? A perna desenhadinha, o glúteo mais redondinho, o braço tem aquela gordura, esse excesso de gordura mais desenhado. Por quê? Porque diminuiu a gordura corporal. Muitas vezes a balança não mostra isso, principalmente se você estiver fazendo atividade física, porque você vai conseguir manter massa magra, não vai perder massa magra, mas vai estar diminuindo a gordura corporal. Então, parece inicialmente que a definição não está acontecendo muscular, mas é porque, principalmente se eu estou falando se você está acima do peso, se você tem acúmulo de gordura corporal, então você vai sentir essa diminuição da gordura corporal acontecendo aos poucos pelas roupas que vão diminuindo, vai diminuindo as medidas, vai ficando um pouquinho mais larga. A definição ainda não está acontecendo, porque ainda tem gordura aí para perder, mas o músculo está se mantendo ali. Está acontecendo uma definição muscular lá, mas à medida que vai diminuindo essa gordura corporal, essas medidas corporais também vão diminuindo e o músculo vai se mostrando. Mas, Daiana, então eu preciso emagrecer, eu preciso fazer dieta primeiro, eu preciso fazer dieta. Não, não necessariamente, tá? Você pode primeiro começar com atividade física. Por quê? Se você me perguntar, Daiane, o que é mais eficiente, atividade física ou nutrição? Isso já é um tema super interessante para eu falar também, porque muita gente acha que a nutrição é mais importante, a alimentação é mais importante. E não, gente, os dois
são importantes, não tem como. Uma coisa está totalmente conectada à outra. Mas eu vou te falar como profissional e que atendo muita gente com experiência já há mais de 15 anos aí, principalmente na área da alimentação, porque antes de ser treinadora física, eu sou nutricionista, eu me formei em nutrição primeiro. Então, assim, quando você tem atividade física é mais fácil de você conseguir criar uma rotina na atividade física, antes de mudar hábito alimentar. Uma vez que você começa a pegar gosto ou cria apenas uma rotina de exercício, vocês viram o estudo que trouxe sobre melhora da saciedade, redução da fome. É natural, os hormônios que o seu corpo produz, eles te levam a buscar uma alimentação com um pouquinho mais de qualidade, tá? Então é natural, os hormônios que você começa a produzir, né, faz naturalmente você querer se alimentar de forma mais saudável. Não que você vá mudar completamente a sua alimentação, mas é quase que um gatilho aí para uma alimentação um pouquinho mais saudável. Então, se você tiver que começar por alguma coisa aí, né? Se você me perguntar, eu começo por atividade física ou pela alimentação? Eu sempre acho que a atividade física, tá? Pela minha experiência, ela é um gatilho, ela é um caminho um pouquinho mais. Ele parece um pouquinho mais árduo no começo, mas ele é mais fácil de trilhar e de você fixar aí os seus passos do que a alimentação. E aí, uma vez que você consegue estabelecer uma rotina de atividade física, a alimentação flui muito mais. Então, por conta dessa cascata hormonal que é a atividade física, que o exercício produz. Como que isso vai acontecer? Através do treinamento curto, aí de 10, 12 minutos. Então, da mesma forma que no treinamento curto, né, que a gente viu através dos estudos, ele deve ser de alta intensidade, certo? O treinamento para definição muscular também deve ser de alta intensidade. O que que isso significa? Que você tem que fazer até sentir a língua vir para fora, morrer. Você tem que fazer até morrer? Não. Mas a alta intensidade na definição muscular é a queima, é a fadiga muscular. Então, quando você treina, até sentir queimar, até sentir que a perna treme, até sentir que está queimando, isso é trabalhar na alta intensidade, com o objetivo de definição muscular. Porque o que que é definição muscular, tá? Então, nada mais é que um dano, uma lesãozinha que a gente causa na fibra muscular. Então, sabe aquela dorzinha que você fica depois do treino e tal? É porque lesionou a fibra. Então, lesionou a fibra muscular, isso causa um pequeno processo inflamatório que não é ruim, tá? Não é ruim para o corpo, mas esse pequeno processo inflamatório faz com que entre líquido para dentro dessa fibra, tá? E ela incha. Então, não existe um aumento de números de células musculares. Não aumenta o número de células, não se duplica as células musculares. Não, o número de células musculares, as fibras musculares vão continuar iguais. O que vai aumentar é o tamanho dessa fibra muscular. Quanto mais pesado a atividade física, né? Então, por exemplo, um treino de hipertrofia, um cara fortão lá que pega muito, muito peso, ele lesiona muito a fibra muscular dele. E por isso que incha. Mas uma pessoa que está treinando em casa, que é o formato, por exemplo, do New Self 12, onde a gente não trabalha com pesos acima de 3, 4 quilos, não. Não se trabalha com máximo 3,5 kg, 4 quilos no máximo, mas com 2 quilos, por exemplo, você já consegue causar essa lesãozinha, tá? Porque a gente faz o exercício até, né, até ir na fadiga muscular, até chegar a essa fadiga muscular, entendeu? E aí a gente tem essa pequena lesão na fibra, a gente tem esse inchaço e naturalmente esse processo constantemente, de forma consistente, leva à definição muscular. Não necessariamente você precisa estar sempre dolorido no outro dia, isso é outro mito. Essa pequena dorzinha aí que fica, ela é um sinal de que houve uma lesãozinha. Mas sim, existe uma adaptação e ela não deve ser
Não necessariamente vai acontecer sempre, e quando não acontece é porque não está havendo, não. Uma vez que ela aconteceu, ela pode continuar acontecendo sem que você sinta essa dor no outro dia. Geralmente essa dorzinha ela acontece quando foi feito aí pela primeira vez, há muito tempo não se faz, não se trabalha aquele músculo, enfim. Mas basicamente isso é definição muscular. Então, uma vez que a gordura diminuiu, a definição já está lá, o exercício está sendo feito de forma consistente, está se trabalhando fadiga muscular, treino curto, uma definição muscular também com 10, 12 minutos, desde que o treino seja desenhado com o objetivo de fadiga muscular, mesmo usando pesos baixos, como 2, 3 quilos, por exemplo. Resumindo, aí eu poderia ficar aqui listando vários estudos para vocês que comprovam o quanto treinos curtos são eficientes, tanto para a melhora do condicionamento cardiovascular, como a gente viu, quanto para definição muscular. Mas o que eu queria ressaltar aqui hoje, né, que treinos curtos podem transformar o corpo, desde que fazer você perder gordura corporal, perder medidas, melhorar a definição muscular, enfim, desde que a pessoa que está praticando, ela siga 3 critérios básicos, tá? Quais são esses 3 critérios? Para que tenha resultado. Intensidade, então, precisa trabalhar dentro de um nível de esforço alto, independente se é para causar fadiga muscular ou a frequência cardíaca aumentar para melhorar o condicionamento cardiovascular, mas ela precisa trabalhar dentro de um nível de esforço alto, de alta intensidade. Segundo critério, a frequência desses treinos. Então, não adianta eu fazer 12 minutos 2 vezes por semana. 3 vezes por semana a gente viu que já impacta sim na saúde, principalmente cardiovascular, na perda de gordura, mas talvez não na definição muscular. Então eu recomendo no mínimo 4 vezes por semana, tá? De 3 vezes por semana você já vai ter um resultado, mas de 4 a 6 vezes por semana é o ideal. E consistência. Consistência para que você tenha resultado, sem que você tenha intervalos longos entre um treino e outro. Então, uma outra coisa não é boa, positiva e não vai te trazer resultado se você pula 2, 3 dias sem treinar. Além disso, né, ficar muitos dias sem treinar pode te levar àquele ciclo vicioso do cansaço que a gente fala. Então, eu não treino, eu tô cansada, eu não tenho energia. Eu não treino, eu tô cansada, eu não tenho energia. Eu treino, eu tenho endorfina, eu tenho energia. Eu consigo fazer mais coisas no meu dia. Então, isso eu falo, se você precisa de disposição, treina. Faça 12 minutos, faça 10 minutos, mas faça exercício. Vai te dar disposição. Parece que não, mas quanto mais dias você ficar sem treinar, mais cansada ou cansado você vai sentir. Para conseguir ter resultado com treinos curtos, intensidade, frequência, consistência. E aí, para encaixar em qualquer rotina, né, gente? 10, 12 minutos a gente consegue encaixar aí em qualquer rotina, assim. Então, é libertador saber que a ciência aí nos mostrou e nos comprovou que é possível ter resultados para a saúde, e transformar o corpo, né? Ter resultados físicos também, na parte tanto física quanto na parte da sua saúde e mental também, né? Que eu não vou entrar nesse assunto, mas com certeza com treinos curtos. O tema de hoje traz assim, muito claro o porquê que eu criei o programa 12 minutos, porque o programa, ele é, para minha vida, por exemplo, foi assim um divisor de águas, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, apesar de eu amar é, atividade física, eu não, muitas vezes não tenho tempo para ficar 1 hora numa academia. Então, assim, eu criei pensando nessas pessoas que aí não gostam e conseguem criar uma rotina, e para as pessoas que não têm tempo. E aí pode levar esse tipo de treino para qualquer lugar. Então, isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.